Para você que acompanha a CBN Campinas, são 11 horas e 35 minutinhos. Você que está em 99,1 FM, você que está no aplicativo, você que está no YouTube, também no Facebook, pode interagir com a gente. Já a partir de agora, mandar aquele recado bem bacana através do nosso WhatsApp, o 991869070. A interação já está liberadaça para você participar aqui no CBN Esportes, primeira edição. Sem perder muito tempo, vamos falar do Guarani, que ontem foi até Bragança Paulista e perdeu para a equipe do Red Bull Bragantino. Marco Guarizo, bom dia. Bom dia, Cabela. Bom dia aos ouvintes do CBN Esportes. Exatamente. Até que segurou por bastante tempo o adversário, né? Foi sofrer o gol aos 32 minutos da segunda etapa com o Johan, que estava estreando, jogador emprestado pelo Atlético Mineiro. Teve boas chances, teve um chute do Matheus Ludic de fora da área, que o goleiro Cleiton fez uma grande defesa, mas o Guarani acabou conhecendo a primeira derrota neste Campeonato Paulista de 2022. E o técnico Daniel Paulista, após a partida, na entrevista coletiva, falou sobre o desempenho do time, né? Que por alguns momentos conseguiu encarar o Bragantino. E o Guarani, em nenhum momento, ele se diminuiu. Ele jogou, procurou jogar de igual para igual. É lógico que dificuldades dentro do jogo aconteceram, principalmente no jogo de hoje. O adversário jogando em casa nos colocou em algumas dificuldades, também pela sua qualidade técnica e coletiva, que eu acredito que está num estágio mais avançado que a nossa equipe, pela continuidade do trabalho e da manutenção da grande maioria do seu elenco. Mas a nossa equipe foi extremamente aguerrida novamente, foi uma equipe que foi organizada, que se defendeu bem, é lógico, tentou bloquear o adversário, conseguiu em alguns momentos se fechar muito bem os espaços e dificultar para o adversário. Sobre os tempos da partida, acho que de uma maneira geral aconteceu o que a gente previa, um Red Bull intenso, com grande variação de jogadas ofensivas, principalmente pelo lado do Arthur e do Aderlan, onde tem uma força ofensiva muito grande, atletas rápidos, de grande finalização, de cruzamentos perigosos, mas conseguimos em alguns momentos neutralizar, ter uma boa apresentação na partida. Em outros momentos o Red Bull teve superioridade. Eu acho que a oscilação dentro da partida foi normal. Eu acho que a gente sai daqui com a tranquilidade que estamos no caminho certo. Precisamos ainda evoluir muita coisa, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas eu acho que estamos no caminho certo, né? No caminho certo o Guarani está com 2 rodadas, né? Conhece aquela frase, se o campeonato terminasse hoje? Exatamente. Terminasse hoje, estaria o Guarani fazendo as quartas de final com o Corinthians. O Corinthians tem 4 pontos, o Guarani ficou com 3 com essa derrota para o Bragantino. Começo de campeonato com uma tabela bastante difícil, bastante apertada. Próximo jogo contra o Mirassol, quinta-feira, 7 da noite, lá no Maião. O estádio, né, o José Maria de Campos Maia, com alguns desfalques ainda pela Covid-19 ou por sintomas gripais, como foi o caso do Diogo Matheus ontem. O Carlão ontem trabalhou no jogo, né? Comentou os 90 minutos dessa bola rolando, que não deu muito certo pro Guarani, não. Mas, Carlão, tá no caminho certo o Guarani. Mas ontem o Guarani apresentou aquele futebol que apresentou frente de São Paulo? Olha, Cabela, bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado aí nos 99.1 da Rádio CBN. O Guarani fez uma partida, podemos dizer assim, um pouco mais burocrática, não teve o mesmo sucesso do jogo contra o São Paulo. A gente não pode falar, não pode discordar do que disse o técnico Daniel Paulista. Foi um Guarani organizado, um Guarani defensivamente que funcionou, tanto é que o gol do Bragantino não sai de uma falha defensiva, sai mais em virtude da qualidade do Bragantino e principalmente do Johan no momento da briga ali com o Matheus Ludic. Agora, o que me preocupou é ofensivamente. O Guarani não funcionou, contra-ataque não encaixou. O Giovanni Augusto, quando entrou, deu uma mobilidade. Eu acho que daqui para frente o Daniel já pode pensar nessa escalação, principalmente quando o Rodrigo Andrade voltar. Dá para fazer uma trinca no meio-campo semelhante ao que aconteceu no passado, com o Bruno Silva, com o Rodrigo Andrade, com o Giovanni Augusto fazendo as vezes do Regis. Então o que me deixou preocupado foi a parte ofensiva do Guarani. Praticamente inoperante, um chute do Matheus Ludic, que aí sim exigiu do goleiro Cleiton, mas também muito em virtude de uma falha defensiva, uma falha de posicionamento do Bragantino, do que jogada realmente organizada, concatenada, trabalhada pelo ataque bugrino. Agora, defensivamente, o Daniel conseguiu já ajeitar
casou muito bem ali o Derlan com o Hernando. Eu acho que o próprio Ronaldo Alves vai ter dificuldade em voltar. No meio-campo vai entrar o Rodrigo Andrade. Possivelmente o Daniel deverá mudar esse esquema com 3 volantes. Não para estas 2 próximas partidas, contra o Mirassol e contra o Santos, até porque serão 2 adversários que vão atacar o Guarani. O Guarani poderá usar de um jogo um pouco mais reativo contra essas 2 equipes. Agora, contra o Botafogo de Ribeirão em casa, que é o jogo da 5ª rodada, eu acho que o Guarani vai ter que utilizar uma escalação mais leve, possivelmente com o Giovanni Augusto e com o Rodrigo Andrade no meio-campo. Beleza, então, Carlão. Pra gente fechar aí a equipe do Guarani, meu caro Guarizo. Para esse jogo de quinta-feira, o Vitinho tá fora, positivo com Covid-19. Diogo Matheus, lateral, vai passar por mais um exame, né? Ele testou negativo para Covid, mas como teve sintomas gripais, acabou ficando de fora. Fica a expectativa também do Ronaldo Alves e do Índio, que já perderam as 2 primeiras rodadas exatamente por causa da Covid. E tem lateral esquerdo chegando, né? O Matheus Pereira já se despediu do Cruzeiro, vem em troca do Bidu por empréstimo, né? O Bidu foi para lá, o Matheus Pereira vem pro Guarani. Só para fechar esse bloco aqui, é 6 por meia dúzia, os 2 laterais, Carlão? Acho que não, cada um tem só a sua para trocar o ambiente? Oi? É para trocar o ambiente só? Mas eu não levo por esse lado 6 por meia dúzia. O Bidu é um grande jogador, deixou a sua marca no Guarani, vai fazer falta a esse Guarani, até porque ele estava bem entrosado. E o Matheus cumpriu boa parte da Série B com o Cruzeiro. São jogadores com características diferentes, mas o Guarani vai precisar de um lateral. Não digo nem para ser titular, mas para brigar, fazer uma sombra ali para o Eliel, porque só com o Eliel aí é muito pouco para você disputar o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. 11h42. A gente vai para o intervalo e volta já.